Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Galaxy S23 Plus, que na minha opinião pode ser uma escolha muito acertada, principalmente para os fãs da linha S, do Galaxy S. Há tempos atrás, quando tínhamos essa divisão mais clara entre a linha Note e a linha S, nós tínhamos públicos diferentes, um público mais focado em produtividade na linha Note, que era menor, isso é fato, e um público bem maior da linha S, porque nem todo mundo precisa da canetinha e nem todo mundo gosta da tela quadrada e do aparelho maior no bolso. Muita gente preferia ter o aparelho mais completo do mercado, que o S era super completo. O Note, muitas vezes, ele repetia as especificações do S, mas aí com a canetinha e tal, mas repetia e com uma tela maior, com a bateria maior tal, mas era mais ou menos uma forma de repetir e acrescentar algum pequeno detalhe, alguma pequena inovação, mas não era assim nada tão absurdo entre um e o outro. E hoje eu sinto que o desempenho do Galaxy S23 Plus é muito bom, apesar de não ter uma versão com 12 de RAM, que eu acharia super justo, né? Mas parece que, assim, em linhas gerais, a maior parte do tempo não precisa disso tudo. Os 8 de RAM mais a RAM Plus dão conta tranquilamente, o aparelho não tem nenhum problema de desempenho. Então, vamos dar uma olhadinha, conversar um pouquinho mais sobre esse aparelho para tirar essa dúvida de quem ainda está naquela, né? Compro o aparelho maior ou fico no menorzinho e abro mão de algumas coisas. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, a ideia aqui não é ser técnico, não é fazer nenhuma avaliação ali em nível mais ali de comparativo, com desempenho, com nada parecido. É falar do uso mesmo, falar de questões do dia a dia, tá? Então, o que eu senti usando esses dois aparelhos? Até esse aqui ainda tá com a capinha, tá? Mas como é transparente, vamos de capinha mesmo. Então, assim, começando pela grande, a mais notável diferença, o tamanho entre eles, tá? Na minha opinião, esse aparelho aqui, o S23 Plus, ele fica muito mais confortável no bolso, muito mais discreto. Então, ele acaba sendo uma escolha acertada para quem quer um celular menor. Basicamente é isso. Vai ter uma tela tão bonita quanto, e diria que essa tela aqui é até melhor do que a tela do Ultra em um aspecto importante: a facilidade de colocação de película, tá? Como ela é uma tela plana, não tem essa pequena curvatura aqui na borda, você tem uma facilidade muito maior de colocar a película que você quiser. Tá? Aqui você tem que buscar a película normalmente de hidrogel e não achei que ficou tão legal. Coloquei uma mais baratinha, não gostei. Coloquei uma mais cara, também não achei que ficou tão legal, porque para ela não pegar aqui na capinha, ela tem que ficar um pouco centralizada. Para ficar centralizada, você raspa ali o dedo na borda. Não achei que ficou legal, gente. E assim, marca a escrita também com a caneta. Então é um problema, e aqui você fica livre desse problema porque a tela é plana. Muito melhor nesse aspecto também. Com relação ao design, eu acho que os dois aparelhos são muito bonitos, não tenho nada a acrescentar sobre isso. Os dois são bem legais. Claro, você com o aparelho com a tela plana e com um aparelho um pouco mais estreito, eu acho que ele fica melhor na mão. Ali é mais legal de usar porque o dedo alcança quase que a tela inteira. Aqui é um pouquinho mais difícil. Bom, aqui nós temos também um preço menor. O desempenho, eu já fiz alguns testes, até publiquei aqui no canal. O desempenho até um pouquinho melhor aqui. Você vai ganhar muito pouquinho, talvez num multitarefa bem pesado. Eu fiz testes com multitarefa e esse aparelho aqui não teve nenhum problema. Ele não deixou de cumprir com o papel dele, ele foi super estável. Então a diferença praticamente é inexistente entre os dois aparelhos com relação à performance. Então, o que resta nesses dois aparelhos de diferença? Primeiro, aqui no S23 Ultra você tem uma câmera
que pode tirar fotos macro, que aqui você não tem como tirar. Você tem 10 vezes de zoom ótico, aqui você tem um limite de 3 de ótico, e aqui você tem também a possibilidade de tirar fotos com 200 megapixels, e a caneta, que não é uma unanimidade, mas ela está aqui, quem precisar está aqui. Agora, se você não faz questão da caneta, quer gastar um pouco menos, e não é assim não tem aquela necessidade de tanta versatilidade na hora de tirar as fotos, eu acho que o S23 Plus continua sendo uma escolha muito boa para os fãs da linha Galaxy S, tá? Então eu ainda recomendo ele, eu acho que é um dos melhores tops de linha do mercado, apesar de estar limitado aí a 8 de RAM. Gostaria de ver ele com 12 ou 16 até, né? Mas não vi nenhum problema de desempenho. Quando você coloca um ao lado do outro ali, ó, para fazer qualquer teste simples, olha, de bancada, você já percebe que com o passar do teste, o aparelho que é o mais barato, o Galaxy S23 Plus, e o aparelho que tem menos RAM, apesar de ter o mesmo processador, apesar de ter o mesmo clock no processador, a mesma GPU, ele acaba se distanciando. Se você olhar aqui, eles começam em 3%, com o desenrolar do teste, o aparelho menor ele vai chegando na frente, tá? Vamos ver se o teste agora não vai me desmentir, né? Porque é aquela história, né? Normalmente nós temos um desempenho melhor nos testes que eu fiz até agora do aparelho Galaxy S23 Plus. Mas eu gosto de fazer a gravação do vídeo meio que ao vivo ali, né? Que eu brinco que é ao vivo porque eu não deleto essas coisas, eu não faço corte nos vídeos. Então aqui é a real, é o resultado que apareceu. Então eu até fiquei curioso, eu ia mostrar um negócio mais rápido, mas vou deixar rolar esse teste, porque no início dele me surpreendeu até o S23 Ultra ficar na frente, porque eu fiz muito teste, gente, em todos eles o S23 Plus ficou na frente, mas agora parece que foram restabelecidas as coisas aqui, a ordem normal, a esperada, ela está pintando. Vamos deixar terminar o teste. Mas voltando aqui, conversando um pouquinho mais sobre esses dois aparelhos, enquanto o teste vai rolando aqui de fundo. Eu acho que o S23 Plus, ele é o aparelho para o fã da linha S, ele é um aparelho mais compacto, mais discreto, você vai gastar menos. Se você não precisar da canetinha e também não gostar desse formato de tela tão quadrado, que muita gente não gosta desse formato quadradão, eu acho que você vai se dar muito bem com esse aparelho. E é o que eu falo, independente de testes de bancada, eu acho que a diferença é tão pequena hoje, mesmo que a numérica aqui em teste de bancada muitas vezes até pareça maior, a diferença na vida real é tão pequena que eu acho que não vale a pena nem brigar por causa de desempenho. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, eu tenho inclusive um site de tecnologia que chama rodrigostoledo.com. Eu publiquei inclusive recentemente um comparativo de um outro site de um teste de velocidade, né, entre o S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max. E os dois ficaram tão próximos que a diferença foi ali na casa não dava um segundo, gente, na casa do centésimo. Então nem valeria a pena, né? Foi assim considerado, né, pela turma que fez o teste, um empate, porque a diferença praticamente não existiu. Então é isso que eu comento sempre por aqui. Teste de bancada é interessante para você ter uma ideia, né, das diferenças tal, mas não é definitivo. E hoje nós temos aparelhos com desempenho tão bom que a diferença no benchmark não se mostra, às vezes, nem em um segundo, é uma fração pequena de segundo ali, uma fração minúscula, que na vida real não faz diferença alguma. Então, basicamente, se você não quer um aparelho tão grande, não liga para a canetinha,
e quer gastar um pouco menos e não tem aquela exigência toda ali, eu quero zoom máximo, eu quero modo macro, eu quero poder tirar foto de tudo quanto é jeito. Se você não tiver essa necessidade, que, gente, na boa, uma minoria tem, eu acho que dá para comprar o aparelho mais barato, tranquilamente. O Galaxy S23 Plus vai ser uma excelente escolha e ainda terá a vantagem que, para mim, pode parecer besteira, mas é uma vantagem muito grande, que é a tela plana para você poder colocar a película que você quiser sem medo de que ela vai descolar, que vai levantar a borda ou qualquer coisa parecida. Então, eu acho que vale a pena para a maior parte dos usuários gastar um pouquinho menos e comprar o S23 Plus. Minha opinião, claro, né, gente? Tem muita gente, eu mesmo, para mim, prefiro ter o aparelho com a máxima performance de fotos e a mais lentes e canetinha e tudo, mas é uma minoria. Lembrando que o usuário da linha Note sempre foi diferente da linha S. E hoje o usuário da linha Note é o usuário da linha Ultra. Então nós temos que separar e eu acho que dá para pegar tranquilamente o aparelho da linha S. Aqui, concluído o teste, olha que interessante. No single core, o Plus foi inferior, até bem inferior, né, ao Ultra, mas no multicore, apesar de estar próximo, olha só que surpresa boa, o S23 Plus ficou na frente. Então, falando de desempenho, gente, não tem o que reclamar desse aparelho. O aparelho é excelente e todos os testes que eu fiz até agora, os dois foram muito equivalentes. E aquela história, você abre mão de algumas coisas aqui, mas você pega um aparelho mais discreto, menor, gasta menos e de repente você compra um aparelho que tem as coisas que você vai precisar usar. Você não liga para a canetinha, não gostaria de ter uma tela tão grande. Aqui você vai ter exatamente o que você precisa, o que você vai usar e ainda vai gastar menos. Então, acho que tem que pensar muito bem, mas minha recomendação, por incrível que pareça, apesar de ser fã da linha Note, apesar de ter comprado o S23 Ultra e não o S23 Plus, a minha recomendação, acho que para a maior parte dos usuários, a não ser que vocês tenham uma necessidade muito específica de produtividade e curte mesmo a canetinha, é levar o Galaxy S23 Plus. Bom, pessoal, então é isso. Claro que é opinião, mas como eu disse para vocês, hoje o nível está tão alto que qualquer top de linha que você compre de qualquer marca, das maiores marcas, claro, né, você vai ser super bem atendido e não vai ter travamento, não vai ter engasgo, vai rodar de tudo tranquilamente por muitos anos, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.